Estamos de volta com o nosso programa Crônicas de Família. Eduardo Fontoura, nosso mascote, meu nome é Anete Guimarães. É que a história do Eduardo Fontoura é a seguinte: eu queria falar com a moça do programa que nunca diz o nome, eu não sei quem é. Pronto. A partir daí eu digo... A moça do programa é a Anete Guimarães. Então, Crônicas de Família, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, sob o patrocínio do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando os nossos telefones, então telemarketing é 30179800, repetindo 30179800. Se você tem interesse no programa, no ACOP, entre em contato pelo telefone ou pelo e-mail clubedearte@clubedearte.org.br. E se você quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é cronicasdefamilia@gmail.com, inclusive com as informações do livro, da Bienal, dos lançamentos. O Falcone vai passar para a gente por e-mail. Se você não pegar o programa ou falhou, e muitas pessoas se escrevem dizendo: eu não escutei bem, você entra em contato pelo e-mail que a gente vai repassar, né, o e-mail com as informações contidas a respeito do livro, como obter, o site, tudo direitinho. Então, Falcone, você ia falar pra gente o sentido da palavra perder. O meu contato com o povo é diário e eu gosto muito da linguagem popular. A maioria das pessoas que começaram a frequentar a reunião de entes queridos chegam dizendo assim: perdi meu pai, perdi minha filha, perdi meu amigo, perdi meu namorado, perdi minha mãe. O verbo perder sempre presente. E desde a primeira reunião eu explico que a gente perde objetos. Perdi minha caneta, perdi minha carteira de identidade, perdi o endereço de um amigo tal. Perder está ligado a coisas biológicas. Aí eu começo a mostrar que o que morre é o corpo e não o espírito. Quando eu trabalho com evangelização infantil, eu gosto muito de falar para as crianças, eu dou o exemplo de uma gaiola com um passarinho dentro. A gaiola caiu, quebrou, o passarinho voou. Você pega na gaiola, você não fica pegando do passarinho, então você mata ele, não é isso? Você ouve o canto do passarinho, não é da gaiola. A gaiola quebrou, ficou inútil, você vai descartar a gaiola. Pôr no lixo, no caso do corpo, não vai pôr no lixo, vai pôr na terra. Então eu explico isso. Mas como o perder está tão incorporado, se eu colocasse morte de pessoas amadas, tem gente que nem pronuncia essa palavra. Lembra da tuberculose verdade. Antigamente? Existem dois grandes tabus na humanidade. Fulano está fraco dos pulmões. Não se falava a palavra tuberculose no tempo dos nossos avós. Aí surgiram as sulfonas, surgiram medicamentos, tratamentos para tuberculose. Vem o câncer. Tem pessoas que não pronunciam a palavra câncer. Está com aquela doença, com aquele mal. Da mesma forma, a palavra morte assusta. Se eu colocasse no livro morte de pessoas amadas, eu te garanto que pelo menos 50% dos interessados nem tocariam. É um tabu muito forte. Aí eu coloquei o termo popular, perda de pessoas amadas. Mas no capítulo 2, tiro essas dúvidas todas, mostrando que ninguém de ninguém. O objeto me pertence, esta lapiseira me pertence, a caneta me pertence. Ok, agora o corpo não me pertence. O corpo é um instrumento que eu estou utilizando. Assim, damos as explicações todas e as pessoas mudam. Com 2, 3 pessoas que perguntam e a gente corrige, educa, pronto. O resto da reunião flui naturalmente. Então, vamos trocar como espíritas o verbo perder por desencarnou. Nascer, morrer, viver, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Está lá a frase que os espíritas belgas colocaram no dolmen de Kardec, no cemitério de Père Lachaise. Não é isso? Então vamos usar a palavra correta. Desencarnação. Meu pai desencarnou. Meu filho desencarnou. E trocar isso pelo verbo perder. Por isso é que eu explico que o título do livro ele está com a linguagem popular e não com a linguagem espírita. Mas logo no segundo capítulo a gente explica. Mas o preconceito é forte, não é só em leigo, não. Porque na evangelização a gente foi falar um capítulo sobre desencarnação com as criancinhas. Houve uma reação, mas como vai falar sobre isso com as crianças? A gente fez uma dramatização, a criança deitava e o espírito saía. E houve reclamação dos pais porque estávamos falando a respeito do fenômeno da morte com a criança. E a gente usava a palavra morte,
porque você vai explicar o que é desencarnação. Né? Então, quando alguém fala que alguém morreu, alguém desencarnou. É isso mesmo. E falando com as crianças, e houve uma reação dos pais espíritas, que frequentavam a instituição e a criança ia na evangelização. E a criança antigamente convivia com a morte mais fácil do que hoje. Porque Com ela 5 participava, anos, né? eu vi meu avô ser colocado sobre um banco na sala da casa da minha mãe e do meu pai e coberto com lençol. As tradições. As tradições, o velório, não é isso? Hoje o pai, a mãe, o tio morrem no CTI, na UTI. E quando você chega naquele velório, todo mundo chorando, a criança não entende mais. A morte saiu de dentro de casa e foi para o hospital. Vai se morrer no hospital. O hospital virou para muita gente um morredouro. Não é isso? E existe aquela coisa assim, isso é traumatizante falar do assunto para criança. E nós tivemos até uma experiência, tinha uma priminha pequenininha e estava participando dessa evangelização, que a gente estava falando da desencarnação. Tinha até um teatrinho, a criança deitava e a outra levantava, era o espírito saindo do corpo, às vezes assim. Falamos a respeito da desencarnação e depois sobre o espiritismo, né? Falando sobre Heidesville. E a irmã dela era casada e a sogra desencarnou. E eles foram para participar do velório. Estava lá a sogra, que era católica, sentada na poltrona chorando e recebendo assim os pêsames, as condolências. As condolências. E ela sentou num banquinho do lado, ficou do lado quietinha. E chamou atenção, porque ela tinha 4 anos, sentadinha quietinha. E a senhora chorando, na hora que ela parou e olhou, ela pegou a mão da senhora. A senhora está chorando por quê? Porque seu marido morreu, não é verdade? Assim, mas chore não, a morte não existe. É uma passagem dessa para outra vida. E começou. Uma criança conversando com um idoso. Falando sobre isso. E ela disse, a bênção da doutrina. E virou para ela, se você acredita nisso mesmo, você já ouviu falar de Heidesville? Pronto. E começou a contar a história. Parou, a senhora parou, aliás, parou todo mundo, e ficaram prestando atenção enquanto ela contava sobre os fenômenos espíritas. E qual a idade? 4 anos. 4 anos. É isso, então. Captou e entendeu perfeitamente o sentido. Não é fazer da morte o tema central da família, mas explicar. O passarinho morre, o cachorrinho morre, o gatinho morre, o vizinho morre, morre gente da família da gente. Aí a criança vai enfrentar isso como sendo parte da vida. A morte faz parte da vida, como a vida faz parte da morte. E as crianças compreendem tudo. Perfeitamente. É até mais fácil de lidar. Em termos de psicoterapia, né? A morte dá um largo estresse nas crianças. E é difícil para a família porque a criança não é capaz de verbalizar isso. Ela vivencia isso, introjeta isso. E como a gente não fornece vocabulário para lidar com isso, ela não tem como expressar. Então é a fonte de bastantes transtornos que são ser tratados. Mas voltando ao livro Falcone, Perda de Pessoas Amadas. Quem pode ver e ouvir os espíritos? Depende da situação. Encarnado, em estado consciente, só pode ver ou ouvir os espíritos quem tenha, nessa encarnação, compromissos com a mediunidade de vidência e de audiência. Então, para que você veja, perceba um espírito no ambiente pela capacidade da visualização, que não depende dos olhos, na nossa reunião nós tivemos um trabalhador que era cego de nascença e era um excelente médium vidente. Para que você perceba pela audiência, há necessidade que o perispírito receba no mundo espiritual o tratamento adequado para que o corpo biológico tenha, dentro do campo glandular, do sistema glandular e de outros segmentos mais, esses órgãos capazes de criar essa ressonância. Assim, é necessário ter a mediunidade de vidência e de audiência. Agora, nós esquecemos da mediunidade onírica, que todos possuímos. Se a Nete Guimarães não é médium ostensivo, não é médium vidente, nem audiente. Quando você encontra com Geraldo Guimarães no plano espiritual, você vê, ouve, fala, abraça, sente até o perfume que o Geraldo tinha, o cheiro que ele tinha. Você fala isso, minha mãe não sabe. Meu filho sonhou, acordou chorando muito, sonhou com o avô, e eu pedi para ele escrever tudo para contar para a avó depois. Então, eu te pergunto, a mediunidade é do corpo, é do espírito, tem a parte biológica e a parte espiritual.
Se a criatura já faz essa viagem interior, já acalmou, já serenou a mente, consegue recordar com detalhes maiores ou com detalhes menores. Você pode dizer assim, sonhei com papai, e acabou. E você pode lembrar do conteúdo da conversa. Nós lembramos do livro Os Mensageiros de André Luiz, na casa de Isabel, aqui na periferia, na zona norte do Rio de Janeiro, não é isso? Quando uma avó conversando com a neta, André Luiz pergunta, tudo que elas estão falando, a neta vai lembrar quando acordar? Eles disseram em parte, porque ela não tem treinamento espiritual. Então, com o Isso filho, é muito importante. eu fiz assim, ele acordou em prantos e começou a contar. Disse, meu filho, ele contou, agora você escreve. Escreve e reescreve, botando os detalhes. Primeiro escreve o que aconteceu, agora escreve. Você lembra da roupa que ele estava usando? Você lembra do local? E você vai acrescentando os detalhes, isso vai fixar na sua memória. E vai ampliar a percepção dessa mediunidade onírica que Allan Kardec coloca no livro dos médiuns. Eu tenho membros da minha família que não são espíritas e que contam sonhos em detalhes, não é isso? Então no livro tem um capítulo que nós perguntamos, quem pode ver e ouvir os espíritos? Onde nós explicamos isso. Todos podemos receber nestes encontros espirituais. Agora lembra do seguinte, não querer fazer baixar ao nosso padrão espíritos que já se libertaram parcial ou totalmente da matéria, mas aprendermos nós a subir a nosso padrão de energia. Então a higiene física, a higiene mental que nos permitem, enquanto o corpo dorme, o perispírito com um peso atômico leve, ser levado às regiões de tratamento no além para estes encontros. Então o tema está muito interessante, você vê, a participação do Falcone rende bastante, de nota o tempo passar, e inclusive o Toninho esquece de avisar a gente que o tempo está esgotando. Então vamos encerrar para o nosso próximo módulo e continuando falando sobre perda de pessoas amadas com o nosso Falcone aqui como convidado. Então, lembrando que o programa está disponível durante a semana no site do Clube de Arte, www.clubedearte.org.br. E voltamos no nosso próximo módulo.